Abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque capítulo 3, do versículo 2, a palavra de Deus diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a testifica. Quero falar um pouco hoje com você sobre avivamento pessoal. Eu quero focar aqui agora nesse versículo 2, aonde Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos. A nossa caminhada com Cristo, como já disse, é uma caminhada com Cristo. Ela tem começo, meio e fim. Então ele foca aqui onde a gente precisa de um avivamento. Não é no começo, não é no fim, é no meio. Para a gente entender o porquê no meio da caminhada. Imagine que você vai fazer uma caminhada de uns 2 quilômetros, né? Que vai ter alguma subida e descida, e você se dispõe a caminhar para chegar em algum lugar. Quando você vai iniciar a caminhada, você está empolgado, você está animado, porque você tem as suas forças 100%. A sua força física, né, mental, então você está ali bem. E quando você começa a caminhada com Cristo espiritualmente, você nasce de novo. Então para você é tudo novo. Mas imagine que nessa caminhada de 2 quilômetros, entre subida e descida, você chega lá no meio da caminhada, e no meio da caminhada é que acontece algumas coisas que pode te fazer voltar para trás, pode te fazer parar, ou pode te fazer continuar. No meio da caminhada começa a aparecer o que? Cansaço. No meio da caminhada a gente sofre com adversidades. De repente você começa a caminhar, está ensolarado, mas no meio da caminhada começa a chuva, começa a tempestade. Mas inevitavelmente você vai sentir o cansaço. Vai doer as pernas, vai doer as costas. Então um monte de coisas no meio da caminhada acontece, porque até chegar no meio da caminhada muitas coisas podem ter acontecido. E na vida com Deus, na vida com Cristo é assim. As lutas, a batalha espiritual, as decepções dessa vida nos fazem cansar, nos fazem de certa forma desanimar. E quando se chega no meio da caminhada, existem decisões que as pessoas tomam. A primeira delas é voltar para trás. Muitos no meio da caminhada acabam desistindo, porque se cansaram, mas se esquece que a mesma distância para voltar para trás é a mesma distância para seguir em frente. Outra decisão que as pessoas podem tomar é ficar parado, o que também não é bom. Aí que se vê pessoas mornas espiritualmente, pessoas mortas espiritualmente, porque param a caminhada, estão na igreja, mas caminhando com Cristo já não estão mais. E aí que vem o cansaço, e aí que vem o momento de decidir. Quando vem o desânimo, o cansaço, a gente precisa do quê? Fortalecimento. Numa caminhada você pode até dar uma parada, se fortalecer, tomar uma água, enfim, se alimentar. Mas na vida espiritual, o ideal nunca é parar, mas sim se fortalecer em Deus. Mas muitos já pararam, muitos desanimaram, ou alguns até não pararam totalmente, mas em algumas áreas da vida espiritual já estão esmorecendo, já estão tão cansados que já estão diminuindo o seu ritmo. Então Abacuque fala sobre aviva-nos no meio dos anos, porque é no meio dos anos que vem o cansaço, é no meio da caminhada que tem o cansaço, que tem a fadiga, enfim.
E é nesse momento que precisamos do avivamento espiritual. E é muito importante o avivamento espiritual. Primeiro a gente agora precisa entender o que é avivamento. Biblicamente o sentido de avivamento é fazer novo de novo. Trazer de volta à vida ou fazer funcionar aquilo que estava parado. É reavivar, é avivamento, é fazer funcionar, é trazer vida aonde não tinha mais vida. Avivamento não é evangelismo. Eu estou vivendo um grande avivamento porque eu estou evangelizando, porque eu estou fazendo um monte de coisa na igreja. Não, avivamento não é evangelismo. Evangelismo é uma consequência do avivamento. Até porque muitos podem evangelizar, mas no automático, porque tem que fazer. Mas já não há dentro dele aquela força que vem de Deus, que não está fazendo aquilo por amor, mas não está fazendo aquilo mais com paixão, aquele avivamento que faz servir a Deus com amor. Então, avivamento não é evangelismo. Evangelismo é a obra da igreja no mundo. Avivamento é a obra de Deus na igreja. Então, avivamento, o que é avivamento? Avivamento é paixão por Jesus. É um amor, é um coração queimando por Jesus. O avivamento ele faz você fazer as coisas para Deus por amor e não por obrigação. Então o avivamento é muito importante, porque ele faz com que o amor por Deus seja aquele amor segundo a Bíblia, de todo o coração, de todo entendimento, toda a tua alma. Então o avivamento é amor, é um coração que derrete pela presença de Deus. Aí vem a consequência que são o poder, o falar em línguas, o evangelizar com poder, sinais, prodígios. Mas o avivamento é paixão por Jesus. É algo que faz dentro da igreja, dentro do cristão. As outras coisas que vêm são consequências de um avivamento. O avivamento ele não é uma ação de Deus. Não é um ato da soberania de Deus. Não, eu decidi que vou avivar esse crente. Eu decidi que eu vou avivar essa igreja. Não. Avivamento é uma reação de Deus a algo que não está lhe agradando. É reação de Deus a algo que não está agradando. É um povo frio, é um povo morno, é um cristão que já não serve mais. Então isso que faz Deus gerar um avivamento no coração. É uma reação ao caos, é uma reação àquilo que já não está agradando a Deus mais. E o avivamento é algo tão importante na vida cristã, seja o avivamento coletivo, que é aquele que, igual Pentecoste, mas tem um avivamento pessoal, que esse que é o foco, o avivamento pessoal. Então, em algum momento, a gente pode precisar de um avivamento, um fortalecimento espiritual. Ou seja, quais são os sinais de que a igreja precisa, o que você precisa de um avivamento? Sinais do que a gente precisa desse avivamento. Já não ora mais. Esse é o primeiro sinal. A vida de oração acabou ou está em decadência. Uma pessoa que não ora mais é o primeiro sinal. É um dos sinais que precisa de um avivamento, porque já não ora mais. O segundo sinal que precisa de um avivamento, não tem mais prazer na palavra de Deus. Já não lê, já não ouve pregações no YouTube ou na igreja, não tem mais aquela vontade. Quando vai na igreja, não vê a hora de acabar, já não quer mais ouvir a palavra de Deus, já não tem mais a vontade de praticar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Isso é um sinal de que você precisa de um avivamento. Mais um sinal de que você precisa de um avivamento. Não serve mais no ministério.
não ajuda mais a obra de Deus, não se preocupa mais com o reino de Deus, já não se preocupa com a pregação do Evangelho, não evangeliza e não ajuda quem evangeliza, já não se preocupa com as necessidades da igreja, já não visita mais irmão, já não se preocupa com o irmão doente, já não se preocupa com o irmão em necessidade, porque avivamento traz isso, o amor por Deus e o amor ao próximo. Porque uma pessoa avivada, ela não fica parada. Uma pessoa avivada, ela sempre está em movimento. Mais um sinal que já não tem mais, ou que precisa de um avivamento urgente. Já o coração não queima mais por Jesus. Já não há mais aquela fome e desejo de buscar a presença de Deus. Porque avivamento é isso, uma paixão por Jesus, um amor incondicional por Jesus. Então, esse é o último sinal nessa pregação, de que você precisa de um avivamento. Então veja bem, quando você vê que já não tem mais aquele amor por Deus, não tem mais aquela vontade de servir, então quando o amor por Deus ele vai esfriando, então as outras coisas são consequências. Ora, se você não ama a Deus, primeiro você não ora. Então você não quer falar com Deus, por que falar com Deus, né? Se você não tem amor por Ele, você não quer falar com quem não ama. Então o amor vai se esfriando, já não tem mais aquele amor por Deus. Quem não ama também não quer saber da palavra de Deus, já não importa mais a palavra de Deus, já está perdendo o interesse por pregações, por aprender mais de Deus, já não quer mais servir na igreja, já não se preocupa mais com os irmãos, porque isso é reflexo de que o amor está esfriando. Então precisa-se de um avivamento. Apocalipse 2:5 está falando assim: e voltar ao primeiro amor, lembra onde caíste. Está falando do amor, eles deixaram de amar. Eles deixaram de amar. E é preciso, tudo que você faz para Deus tem que ser com amor. Então se esses sinais, ou um desses sinais, tem a ver com você hoje, é um sinal que você precisa urgentemente de um avivamento. Mas a grande questão agora é, se eu preciso de um avivamento, eu reconheço que eu preciso de um avivamento. O que eu faço então? Como obter, como conseguir um avivamento? Como conseguir um avivamento? Como buscar o avivamento? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O caminho para o avivamento. Qual é o caminho para o avivamento? Vamos ler lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O caminho para o avivamento está aqui. Ele diz, se. Esse se significa assim, há uma condição. A primeira coisa que você deve pensar e que você deve saber que para ter esse avivamento pessoal, é preciso ter um desejo. Eu quero, eu preciso de um avivamento. Isso é uma decisão tua. Ele diz, se o meu povo se humilhar. Está falando da igreja. Se é uma condição. Se você quiser, você vai ter o avivamento. Se você não quiser, você não vai ter o avivamento. Então, se o meu povo se humilhar, é uma condição. Se. Agora, se você quer o avivamento, existem aqui algumas condições para que esse avivamento aconteça em sua vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 4 passos para o avivamento. Se humilhar. Você quer o avivamento? Então se humilha na presença de Deus e diz assim, Senhor, eu reconheço que eu preciso do avivamento. Sem o Senhor eu não sou nada.
Para mim continuar nessa caminhada, eu preciso de um avivamento, eu preciso do Senhor. Ou talvez você já parou, já desistiu, mas você diz assim: Senhor, eu estou em Tua presença reconhecendo que eu sou pecador e eu preciso do Senhor. Eu quero caminhar contigo, eu preciso do Senhor. Humilhar. Tem que se humilhar. O avivamento vir, você tem que se humilhar, dizer: não, eu reconheço, eu preciso, eu não sou nada, eu preciso de um avivamento, eu preciso do Espírito Santo. Segundo ponto, segunda condição para o avivamento: orar. Nesse contexto, o orar aqui, ele significa o quê? Confissão. Senhor, eu preciso de um avivamento. Humilhação. Por quê? Confissão. Eu caí. Eu pequei. Eu caí. Eu pequei. Eu preciso de Ti. Eu pequei nisso, eu falei nisso, eu desanimei, eu deixei de fazer isso. Confissão. Chegar a Deus e confessar: olha, eu preciso do Senhor, eu errei, e eu preciso que o Senhor me restaure, porque eu fiz isso, isso e aquilo, por isso eu esfriei, por isso eu parei. Terceiro ponto: buscar a minha face. Um desejo profundo pela presença de Deus. Então, humilhar. Reconhecer que você precisa de Deus e não é nada. Orar, confessar aonde você errou. E buscar a sua face significa um desejo profundo por Deus. Um desejo por Deus. Não é aquele desejo que você busca Deus hoje, daqui uma semana você vai orar de novo. É todo dia. Buscar a minha face todos os dias. Esse é o caminho para o avivamento. E ele diz assim, o quarto ponto: e se converter dos seus maus caminhos. Está falando do povo de Deus. Alguém que provavelmente precisa de um avivamento, provavelmente ele deu uma esfriada, provavelmente em alguma área ele acabou falhando, porque todos nós somos pecadores, todos nós cristãos, né? Ou seja, se converter dos maus caminhos. Qual maus caminhos? É que você desanimou, deu uma esfriada. Então, antes você não mentia, mas agora de vez em quando você mente. De vez em quando você acaba falhando em alguma área. Então, se converter dos seus maus caminhos é humilhar, confessar a Deus em oração, buscar a face dele e mudar de atitude. Se converter dos seus maus caminhos. Esse é o caminho do avivamento. Esse é o caminho para que haja o avivamento na tua vida. Agora, tem outro ponto. O resultado do avivamento. Quais são as consequências do avivamento? As consequências do avivamento estão no mesmo texto, em seguida. E aí Deus diz assim: então, lá na primeira vez, lá no no versículo 14, ele diz: e se? A condição é tua, você quer ou não? Se você quiser. No versículo 14 mesmo, ele diz assim: então, significa agora é com Deus. Deus está falando assim, ó, se você quiser o avivamento, depende de você. Você tem que se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos. Quando você fizer tudo isso, o avivamento virá. Eu vou avivar você, eu vou fortalecer você. E aí ele diz: então, ele está dizendo, agora é comigo. Deus está falando, agora é comigo. Então, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 3 consequências do avivamento aqui. Ouvir do céu. Deus ouve todas as orações. A questão é ele responder todas as orações. Mas quando ele diz assim: então eu ouvirei dos céus, os ouvidos de Deus estarão atentos à tua oração. É isso que ele está dizendo. Você vai orar e vai ter resposta. Ele vai te ouvir e vai te responder. Ele vai estar atento. Por quê? Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos justos. E ele diz assim: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Significa o quê? Cura. Aquelas feridas e decepções no meio da caminhada, que te feriram, que te machucaram, haverá cura. Quando vier o avivamento pessoal, haverá
cura para a tua alma, em nome de Jesus. E ainda ele diz assim no versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Uma atenção especial de Deus na sua vida. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. É o que Jesus diz em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele fará morada em sua vida. O que ele está querendo dizer? Porque escolhi e santifiquei esta casa. Santificação. É Ele que santifica, é o Espírito Santo que te santifica, para que o nome de Cristo seja glorificado em sua vida. Estarão fixos os seus olhos e o seu coração nesta casa, ou seja, você. Deus está contigo. Deus quer avivar a sua vida, o Espírito Santo quer avivar a sua vida. Depende de você escolher. Esse é o caminho do avivamento. E depois que vem o avivamento, só vem um momento de refrigério, de bênção, de cura. Se você quer esse avivamento, siga o que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. E você vai ver a sua vida ser transformada. E você vai ter um avivamento do alto. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.